Alinhamento. Essa é a palavra que define o meu encontro com o Senhor. E olha que eu me julgava assim uma construção até que bem ajustada. Mas quando chegou a pedra angular, eu vi que tinha muita coisa fora do lugar. Muitas coisas que precisavam ser colocadas nos lugares certos. E é isso que o Senhor tem sido na minha vida. Ele é o perfeito ajuste. É aquele que me mostra as brechas e os desvios. Conhecer Jesus foi realmente um divisor de águas na minha vida. Foi o encontro mais lindo que me aconteceu. Aquele encontro que veio para me fortalecer e me fazer enxergar e viver a realidade com serenidade, com amor e a certeza de que com Ele eu nunca estarei sozinha. Jesus é o meu amparo, é o meu consolo, a minha fortaleza, a minha direção. Viver a vida ao lado dele é saber que em qualquer circunstância Ele estará comigo e a certeza de que eu nunca mais vou andar sozinho. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um pedacinho da minha trajetória, um pedacinho de tudo que Deus fez, faz e fará na minha vida através da presença de Jesus. Eu decidi verdadeiramente conhecer Jesus, entregar a minha vida para Jesus. A minha vida mudou, da água para o vinho. Essa presença de Jesus, essa presença que hoje eu não abro mão. Essa presença que acabou com tudo que tinha de ruim dentro da minha casa, que vem acabando dia após dia, porque é uma obra que ainda está em construção. Mas eu creio que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Essa presença mudou a minha vida. Eu quero conhecer Jesus. Eu me encontrava num momento muito difícil. Num momento assim que eu me via a pessoa mais suja desse mundo. E naquele momento o Senhor falava comigo grandemente. Ele falava: filha, eis-me aqui, eu já perdoei os seus pecados. Você precisa perdoar os seus pecados. E eu lembro que naquela época eu precisava muito disso. Foi quando o Senhor veio me resgatar. E me resgatou com o seu amor. E a partir do momento que eu permiti a água do Espírito Santo jorrar dentro de mim, a cada dia Ele tem me lavado, me transformado em pessoa melhor. E eu posso sentir o amor dele fluindo através da minha vida. Porque eu sei que eu não sou merecedora desse amor. E nunca serei. É esse encontro que me dá certeza do amor dele. Sabe? Aquele amor infinito, que me traz paz, me traz alegria, que nada, nem ninguém consegue preencher. Eu não consigo viver sem meu papai, sem Jesus, sem o Espírito Santo. Eu não consigo. E eu sou muito grata pela oportunidade que ele me deu de recebê-lo todos os dias na minha vida. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu imagino que você já conheça Jesus e que esse é o desejo do seu coração. Mas o que nós vamos falar nessa noite é sobre uma mulher que conheceu Jesus, sobre esse encontro, esse primeiro encontro dessa mulher com Jesus. Um encontro onde feridas são curadas, preconceitos são quebrados, aonde o natural religioso dos discípulos de Jesus se vê numa mudança
de atitude do mestre, não só em relação ao caminho que eles passariam, mas também surpreenderam-se com o agir de Jesus, com quem ele parou, aonde ele estava. E talvez você conheça essa história, talvez já tenha ouvido falar, o encontro de Jesus com uma mulher no poço, uma mulher que era samaritana. Ai, eu gosto tanto dessa palavra. E ela é tão rica, mas o que eu sempre gostei é porque eu acho que ela falava especialmente muito comigo. Eu não conheci Jesus desde nova. E eu não me encontrei com ele no poço, mas eu posso garantir para vocês que eu estava no fundo do poço quando me apresentaram Jesus. O encontro foi absolutamente diferente, meu e dela, mas uma coisa nos une tantos milhares de anos depois. Jesus e o chamado para o abraço, o chamado para a vida verdadeira, o chamado para beber da água dele, a cura das carências, a cura da dependência emocional, o fim do cativeiro emocional para uma vida de liberdade, coisa que só Jesus pode fazer. Ele fez pela mulher de Samaria, ele fez por mim e ele pode fazer por você. Eu tenho certeza que se encontrar com você é o que ele mais quer. É o desejo do coração do amado. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que ele e João realizaram. Se bem que não era Jesus quem de fato batizava, mas os seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas do que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus então deixou a Judéia e voltou para Galiléia. Para chegar na Galiléia, tinha que se passar em Samaria. E ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. E era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. E foi então que Jesus lhe pediu: poderia me dar um copo de água? E os discípulos não estavam com ele porque tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Isso porque na época os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: ah, se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse: o Senhor não tem um balde para tirar água e o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recurso que o nosso antepassado Jacó, que cavou esse poço e bebeu dele, e também seus filhos, seus rebanhos, e os deixou para nós? Jesus disse: quem beber dessa água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca. A água que eu ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha que voltar a esse poço. E Jesus disse: vá então chamar o seu marido e volte aqui. Não tenho marido.
disse a samaritana. Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é o seu marido. Você falou a verdade. Ah, o senhor é profeta? Então tira minha dúvida. Os nossos antepassados adoraram a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo? Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus, mas chegará o momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou aonde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é, como você vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade, e esse é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e que é honesto na presença dele em seu culto. Deus é espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. A mulher disse: eu não entendo bem sobre isso, mas o que eu sei é que o Messias está vindo e quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Você não precisa esperar e nem procurar mais. Naquele momento, os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Eles não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher e daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. A mulher então aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. Voltou à cidade e anunciou ao povo: venham ver um homem que sabe tudo ao meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? E eles foram verificar. Amém? Queridos, essa história é muito bonita, porque conta o diálogo de Jesus. Na verdade, Jesus estava saindo de Jerusalém, ao sul, indo para a Galileia, ao norte. E o caminho que os judeus passavam era o caminho que ia na beira do Rio Jordão. Esse era o caminho lógico. Jesus, contrariando aquilo que os discípulos pensavam, aquilo que seria natural, aquilo que seria o mais comum, Jesus fala: não, nós vamos pelo caminho mais profundo, mais pelo deserto, nós vamos passar por Samaria. E esse, eu imagino, ter sido o primeiro susto dos discípulos. Mas se a gente pode ir pelo caminho lógico, a gente nem se encontra com o povo samaritano. Eu nunca expliquei, me parece grande para um momento aqui que não é o que nós queremos abordar, mas eu já disse que havia uma rivalidade entre os judeus de Samaria e os judeus de Jerusalém. E por essa miscigenação que sofreu o povo de Samaria, eles não eram judeus que não se misturavam, judeus que casavam com judeus. Isso foi uma estratégia dos assírios, né? Conviver, se entrosar no meio deles e passar o que eles tinham, ao invés de impor o que eles tinham de culto, o que eles faziam. Foi uma estratégia de crescimento aonde tirava, assim, mascarava aquelas origens do povo. E o povo de Samaria, então, era visto, não só por isso, mas também por isso, mas ele era visto como um povo que não era puro. Além do mais, o lugar de adorar era Jerusalém, e eles adoravam num templo construído por um rei, na época, que veio depois de Salomão, que não era nem da linhagem de Salomão, ou seja, eles já pareciam um povo que, eles eram rebeldes, desertores. Eu não sei se o português combina que
Mas esse povo, o povo do reino do norte de Israel, esse povo não era muito bem visto pelos judeus. E ali foi construído em Samaria, numa cidade, um templo onde eles adoravam o Senhor. E os judeus falavam que isso não era, nem eles eram judeus puros e nem esse era o lugar de adoração. Bom, eu não queria explicar isso porque tem explicações lindas. Eu quero no foco, no encontro, na conversão. Mas eu sei que os discípulos já ficaram escandalizados em primeiro momento pelo caminho que Jesus queria seguir. Mas Jesus seguiu. E eles entraram em Samaria. O segundo momento de susto foi que Jesus para num poço. Tudo bem que na hora que Jesus parou não tinha ninguém, mas o poço era um lugar essencialmente feminino. O poço era o lugar onde as mulheres iam tirar água. E eu fico imaginando naquela região de deserto, naquela região quente, que faria uma mulher ir pegar, buscar água com sol a pino, ao meio-dia. Mas Jesus sabia e tinha um propósito na vida dela. E ele ficou sentadinho ali esperando, enquanto os seus discípulos foram entrar na cidade para tentar buscar comida para eles. Jesus ficou ali. Ele sabia que ela ia chegar. E ela vem então com seu cântaro para tirar água. E Jesus pede a ela um pouco de água. Isso não é difícil. Mas eu queria que vocês entendessem, na época, Jesus conversar com uma samaritana já era um motivo de escândalo para um judeu. Mas Jesus conversar com uma mulher samaritana à beira do poço, que era um lugar onde mulheres ficavam, ele contrariava todas as regras. E eu quero te dizer isso. Ele vai de encontro a todas as regras lógicas para encontrar você, para te trazer para Ele. Ele conhece. Ele conhece a fundo. E ele pede um copo d'água e ela fala, mas Senhor, não tem nada para pegar água aqui. E ele falou, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, porque quem está te pedindo água tem uma água que vai matar a sua sede. Essa água viva não é água, é uma água literalmente assim, que jorra, sabe? É um esguicho de água. E aí ela pede para ele, nesse diálogo, Senhor, então me dá dessa água, porque se eu beber dessa água, eu não vou ter mais sede. Foi isso que o Messias disse para ela. E então ele falou assim, tudo bem, mas vai chamar o teu marido. Cada vez que eu leio, a Bíblia é assim, né? É um livro de revelação, então as coisas vão se renovando, nunca você pode dizer que já sabe tudo, né? Aliás, não deve, porque o processo, a feitura de uma pessoa separada é tarefa de uma vida inteira. E por ser um livro de revelação, ela traz conotações diferentes, parece que alguma coisa grita a cada tempo, né? E quando o Senhor pede para ela, vai chamar o seu marido, eu imaginei assim, nossa, que tato de Deus não fazer isso na frente dos discípulos, não envergonhar essa mulher, porque certamente os discípulos conheciam, né? Se eles já se escandalizavam por ela ser mulher, voltar e Jesus está conversando com uma mulher e samaritana, e então se falasse perto deles que ela já tinha tido 5 maridos e estava vivendo com um homem que não era o marido dela. Ia ser difícil para eles entenderem até ali. Mas tem alguma coisa a mais, a mulher era propriedade do marido. A mulher era do marido. As mulheres na época, elas não eram nem contadas no censo. Elas não eram valorizadas. E elas tinham que chamar os seus maridos de Senhor, né? Era como Sara chamava Abraão e assim sucessivamente. Senhor. Então ele disse, né? Fazendo a conversa ficar mais, eu falo, eu te explico, mas chame o teu marido. Quando o Senhor fala com ela, vai chamar o teu marido, é porque o Senhor já sabia, por palavra de conhecimento,
que ela já tinha tido 5 maridos, e eu não vou entrar aqui no porquê que não deu certo. Eu vou entrar aqui que ela tinha uma ferida quanto à vida emocional. E Jesus sabia. E Ele queria tratar dessa ferida. E Ele o fez. Porque quando Ele fala, vai chamar o teu marido, Ele sabe que Ele está indo no problema dela, na carência dela, naquele motivo qual ela tinha procurado em pessoas, em homens, em relacionamentos, dar certo e cobrir o vazio que ela sentia. Jesus é maravilhoso, porque Ele faz isso de uma forma tão bonita. E aí ela fala, não, eu não tenho marido. Ela não tinha um senhor. Ela está vivendo como homem. E Jesus fala para ela, verdade, você sabe bem, né? Porque você já teve, e aí esses maridos, e o que está agora com você não é marido. Imediatamente ela muda o curso da conversa, porque ela sente então que ele é um profeta. Ela reconhece, por causa desta palavra que ele deu, revelada, então ela reconhece que ele é um profeta e ela fala, vejo que o senhor é um profeta, e me explica aqui, eu tenho uma dúvida. Os judeus falam que devem adorar, que o lugar de adoração verdadeira é em Jerusalém, mas para nós foi construído esse templo aqui, nós adoramos aqui, nesse lugar, me parece que Sicar, onde foi construído o templo. Ela começa com uma conversa religiosa. Tudo que Jesus não é. Tanto que ele contrariou todas as regras fazendo isso. E aí ele disse, olha mulher, eu vou te falar uma coisa. Tudo bem que um adora num lugar ou no outro, mas o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram aqui. Adoram de todo o coração, de toda dependência. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito. E essa adoração em espírito não importa o lugar que você está. Não importa onde você congrega. Não importa se você é ou não o que você é. Porque se você conhece Jesus e você é atraído por esse amor, você o adora gratuitamente. O cântico no seu lábio brota, pode ser uma música que você faz na hora, um cântico novo, ou pode ser uma música de um grande adorador. Brota adoração, brota louvor, brota glorificação, porque o encontro com Jesus traz esse aspecto da alegria, que nós vamos tratar em uma outra vez, que é uma alegria que só pode descrever quem o conhece. E é o chamado dele para você. Vem e me conhece, porque diferente do que você pensa da sua vida, eu tenho água viva para te dar. Uma água que não jorra gota a gota. Você não tem mais que comer migalha emocional nenhuma. Eu sou a tua cura. E depois que você se curar em mim, aí sim, aí você pode viver outro relacionamento que seja verdadeiro ou resgatar o mesmo. Não sei, mas o que Ele quer é tirar, é curar, é livrar desse cativeiro emocional. Eu só sou feliz se eu tiver alguém, eu só me sinto, em um lugar se eu preciso ter alguém. E muitas vezes a pessoa tem e nem é perto, nem é íntimo, nem é o modelo que Deus criou. Queridos, essa mulher, que no momento dessa discussão os discípulos chegam, e quando eles chegam, eles se escandalizam, porque Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, na beirada do poço, que é lugar de mulher. Não era para ele estar ali, sabe? Eu acho que alguns falariam assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Porque algumas pessoas usam trechos separados da palavra para explicar alguma coisa de atitude. Mestre, não convém que o senhor... Mas eles não falaram nada. E eu só quero dizer para vocês que o resultado desse encontro foi que Jesus ficou 2 dias em Samaria, a pedido das pessoas de Samaria. E ele ficou com eles e houve um grande número de conversão. E essa mulher é considerada a primeira missionária.
as vestes de luto foram tiradas e foram colocadas sobre ela vestes de louvor, voz de proclamação e não de murmuração, tempo de alegria. Ela conhece o Senhor e eles ainda exclamam, depois, lá no versículo 39 a 42, muitos dos samaritanos daquela cidade passaram a ser seguidores por causa do testemunho da mulher. Ele sabe tudo ao meu respeito e me conhece como ninguém. Eles imploraram a Jesus que permanecesse com eles e ele ficou lá 2 dias. E eu termino dizendo para vocês, eles ainda disseram isso, nós cremos, não por causa do que você disse, mas pelo que nós ouvimos dele. Com certeza, ele é o Salvador do mundo. Os samaritanos declararam que Jesus era o Salvador do mundo, enquanto os religiosos o perseguiam e falaram que ele falava da parte do inimigo de Belzebu. Os samaritanos reconheceram, atraídos pelo testemunho da mulher, que Jesus era o Messias. Aquele povo idólatra, teoricamente, reconheceu Jesus. E é isso que ele quer. Ele quer ser reconhecido, ainda que por um povo que seja, sabe, a escória. Jesus não é preconceituoso. Jesus não faz acepção de pessoas. Imagine os discípulos que nunca nem entraram em Samaria, devia conhecer lá de longe, tiveram que ficar lá, beber com eles, comer com eles, dormir com aquele povo considerado impuro por 2 dias. É uma mudança de mente. E essa mudança de mente, mudança de valores, ela só é possível quando o Espírito Santo se encontra com você. E você recebe o Espírito quando aceita esse encontro com Jesus. Vinde, vinde e venham todos beber dessa água que mata a sede, dessa água que não pinga, que jorra alegria, mesmo no meio a tempos difíceis. Esta água que jorra uma força que independe do momento que você está vivendo. Essa água que traz para você cura, como trouxe para a minha vida e de tantas outras mulheres e homens também. Venham para esse Jesus que não atribui denominação a você, ele não tem uma palavra que defina você, que humilhe você, que envergonhe você. Ele te traz para perto. Ele traz esta mulher para o abraço de Deus. Sabe o que eu penso? Eu penso, não está escrito, mas eu acho que essa mulher nunca se sentiu tão amada. E a cura para a rejeição é se sentir amada no amado. O meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é perfeito. Eu me perfumo para o meu amado, eu canto para o meu amado, eu vivo pelo meu amado e o meu amado ensina a viver. Que você possa conhecer, beber dessas águas e seguir com o amado da sua vida. E aí, ele coloca tanto amor no teu coração que aí sim, você pode se dar em amor. De um amor que é renovado não pela força humana, mas também pelo Deus do amor. Jesus. Eu quero conhecer.